E eu queria também chamar a atenção aqui de um ponto que o Nuno falou na apresentação dele, né, assim, o porquê que hoje Portugal né, mundialmente, o mundo inteiro está olhando para Portugal com bons olhos, né, seja para morar, para empreender, para investir. Hoje Portugal é um país, né, muito querido em todos esses aspectos. Portugal tem muito essa questão de acolhimento, né? Portugal acolhe muito bem as pessoas, então foi por isso que, por exemplo, a gente fez essa parceria com o Atlantic Hub, hoje é o nosso principal parceiro, né? E, poxa, foi muito bem recebido também na época na Casa de Portugal, e hoje a gente tem um relacionamento muito bom. E um prazer imenso estar aqui com todos vocês, né? Também para quem está acompanhando a gente nas redes sociais. Bom, meu nome é Flávio, eu sou um dos sócios aqui da Martins Oliveira Advogados e da nacionalidade portuguesa. Martins Oliveira Advogados, um escritório, né, especializado em direito internacional privado. Atualmente a gente auxilia, né, as pessoas, não só brasileiros, mas as pessoas que estão em processo de mudança para Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, né? Então hoje a gente atua, lógico que 95% da atuação é para Portugal, mas também atuamos nesses outros países também. Eu vou passar aqui para falar um pouco, a ideia aqui desse painel é falar então das formas de morar em Portugal, né? Até agora a gente falou mais para a pessoa jurídica, né? Para as empresas e tudo mais. Aqui eu vou falar para o empresário, né? Para a pessoa que pretende talvez se mudar para Portugal, enfim. Então existem duas formas, né, de morar em Portugal. Ou se você já possui a dupla nacionalidade, uma dupla nacionalidade europeia, né? Então pode ser portuguesa, italiana, espanhola, enfim. Se você é cidadão, né, tem uma dupla nacionalidade, um cidadão também europeu, logicamente você pode, por conta do acordo da União Europeia, um cidadão espanhol, por exemplo, pode morar em Portugal, né, de uma maneira mais fácil. Então, se você tem a dupla nacionalidade, ou se você tem um visto de residência. Se você é descendente de português, né, então, logicamente, você pode adquirir a dupla nacionalidade. E foi legal que, há 2 semanas atrás, foi o Atlantic Awards, né, a gente teve aqui muitos investidores que são descendentes de portugueses. Muitos investidores assim que se sentiram emocionados no Atlantic Awards, falando, poxa, eu estou emocionado de estar na Casa de Portugal, porque eu tenho uma ligação muito forte com Portugal, né? Eu sou neto de português, bisneto de português, então nós brasileiros temos muito disso, né? A nossa conexão com Portugal é muito forte. Inclusive, tem uma entrevista do Marcelo Rebelo de Sousa, né, o atual presidente de Portugal, que ele concedeu para enfim, um entrevistador que era da Globo, me fugiu o nome dele agora, justamente ele fala dessa conexão entre Brasil e Portugal, né? Então isso é muito bacana. Então, para quem é descendente de português, né, atualmente nosso escritório protocola cerca de 60 processos de nacionalidade todos os meses, né, diretamente em Portugal. Então, são muitas famílias, né, nesses 8 anos de atuação, já auxiliamos mais de 3.500 famílias, né, no processo de mudança para Portugal ou na aquisição de uma dupla nacionalidade. Então, é muito bacana para a gente, né? Então, Martins Oliveira é um escritório, né, especializado em direito internacional privado, e a nacionalidade portuguesa é um blog, né, informativo que atualmente recebe 400 mil acessos por mês. Então, são todos os meses, né, 400 mil pessoas, cerca de 10 a 12 mil pessoas todos os dias acessando o nosso blog, né? Então, muito bacana em relação a isso também. Então, vou falar rapidamente aqui, né, logicamente, quem é descendente de português. A nossa equipe de nacionalidade está aqui, então, por favor, se puder levantar a mão aí, a equipe de nacionalidade. Quem depois tiver uma dúvida, tá? Se for descendente de português ou casado com português e quiser esclarecer se tem direito, né, e tudo mais, nossa equipe está aqui para atender vocês, né? Então, aqui o meu foco, na verdade, vai ser para as pessoas que não são descendentes de português, mas querem morar em Portugal. Nesse caso, vai precisar de um visto de residência, né? Eu vou passar rapidamente, existem cerca de 5 a 7 tipos de vistos, né? Eu vou passar rapidamente, porque assim, eu quero focar, depois eu vou chamar uma pessoa que se mudou para Portugal, né? Como o tema é morar em Portugal, eu vou bater um papo com o Alan, que se mudou para Portugal, então contar um pouco dessa experiência, né, de como foi esse processo de mudança. Os principais vistos hoje para Portugal, né, é o visto D2, que é o visto para empreendedores, né, então provavelmente tem muito interessados aqui hoje nesse visto. Então, para você que quer montar uma empresa em Portugal, né, se você montar essa empresa, você pode solicitar o visto através dessa empresa, né, então é o visto D2 nesse sentido. O visto D7, que é para aposentados ou titulares de rendimentos, e o Golden Visa, que é o visto para investidores, né. A gente vai falar um pouquinho de cada um aqui. Então, o visto D2, né? O visto D2, visto, como eu disse, para empreendedores, seja montando uma empresa, né, ou comprando uma empresa, entrando como sócio de uma empresa em Portugal, né, que o requisito mínimo é que tenha um capital mínimo de 5 mil euros, né, a participação do empresário de no mínimo 5 mil euros, né, do capital social da empresa, tem direito a esse visto. Então, você precisa, né, fazer parte do quadro societário de uma empresa em Portugal.
E também um documento, né, muito importante, que aqui a gente até conecta com o Atlantic Hub, é você ter um bom plano de negócios, né? Atlantic Hub já falou muito sobre isso, né, de que para você dar certo, a empresa dar certo em Portugal, você precisa, né, de um planejamento, e a Atlantic Hub é um parceiro muito bom em relação a isso, justamente por conta né, desses serviços que a Atlantic Hub oferece. Então, assim, foi um parceiro estratégico para a gente, realmente, que eles ajudam muito nessa questão do plano de negócio. Enfim, comprovação de meios econômicos, né, e experiência dos empreendedores compatível com o negócio. Mas, basicamente, é você abrir um negócio em Portugal, montar um bom plano de negócios, né, e solicitar o visto. Então, esse é o visto D2 para empreendedores. Aqui o visto D7. Esse é o visto mais solicitado, né, dos nossos clientes. E também, né, acredito que o Benício costuma brincar que é o queridinho. O visto D7 é o queridinho do brasileiro, porque, assim, realmente é um visto que ele é muito amplo, né, abrange muitas pessoas. Atualmente, para você ter direito de solicitar o visto D7, você precisa, basicamente, cumprir 3 requisitos principais. O principal requisito é você comprovar uma renda mensal superior a um salário mínimo português, né? Atualmente, o salário mínimo é 705 euros. Né? Então, se você comprovando uma renda né, de 705 euros, pode ser uma renda advinda da aposentadoria, pensão, ou aplicações financeiras, né, aluguel de imóveis, ou até recentemente, se você trabalhar de forma remota, né, ou seja, uma renda ativa, você tem um trabalho, mas que pode ser executado de forma remota, essa renda também serve para você solicitar o visto D7. Então, basicamente, você precisa comprovar, né, logicamente, apresentando a declaração de imposto de renda, dentre outros documentos, comprovar que possui essa renda mensal superior a um salário mínimo português, você se enquadra nesse visto. Né? Lógico, também precisa comprovar a disponibilidade de recursos em Portugal, tá? Ter uma conta aberta num banco português, ter lá depositado o equivalente a 1 ano de salário mínimo português, né, que é 705 vezes 12, 8.500 euros, mais ou menos, numa conta em Portugal, você também consegue solicitar esse visto. Então, são 3 requisitos: a comprovação da renda mensal, disponibilidade de recursos em Portugal e o comprovante de um endereço em Portugal. Né? Pode ser um contrato de aluguel, de arrendamento, de pelo menos 1 ano de duração, ou uma carta convite. Né? Se você tiver alguém que você conheça, né, que mora legalmente em Portugal, essa pessoa pode emitir uma carta convite. Né? Mas o ideal é você ter um contrato de arrendamento de pelo menos 1 ano de duração. E o Golden Visa, né? O visto para investidores. Houve uma recente alteração nesse visto. Agora, em janeiro de 2022, começou a valer as novas regras, né, do Golden Visa. Aumentaram alguns valores. Né? Anteriormente, por exemplo, era 350 mil euros para investir em fundos de capitais. Agora aumentou para 500 mil euros. Essa primeira opção de transferência de capital para Portugal era de 1 milhão de euros, passou para 1,5 milhão. E também a principal alteração foi das regiões de Portugal que são possíveis, no caso do investimento imobiliário. Né, algumas regiões não são mais permitidas, como Lisboa, Porto e toda a região litorânea, né, de Portugal. Na verdade, a ideia de Portugal é incentivar um pouco o investimento para o interior do país. Né? Isso no caso de investimento de imóveis residenciais. Se for imóveis comerciais, algumas dessas cidades ainda são possíveis. Né? Então, essas são as principais formas de adquirir o Golden Visa. Transferência de 1,5 milhão de euros, investimento imobiliário, né, de 500 ou 350 mil euros, dependendo da área. Se for uma área de reabilitação, né, ou uma região de baixa densidade demográfica, esse valor pode cair mais ainda. Né? Então, isso é bem interessante também. E aí, a constituição de empresa e criação de 10 postos de trabalho. Né? Então, os empresários aí que abrirem empresa em Portugal, né, tanto pode então solicitar o D2 ou o Golden Visa também, desde que cumpra esses requisitos. E 500 mil euros na empresa e manutenção de 5 postos de trabalho. Então, essas são as principais opções aqui de investimento do Golden Visa. Esse daqui é o que a gente falou das cidades elegíveis para o Golden Visa. Então, o que está em vermelho são as cidades agora que não são mais qualificadas. O que está em amarelo são parcialmente qualificadas, então vai depender, né, do tipo de imóvel e de alguns requisitos. E as regiões verdes são as regiões que são possíveis ainda. Né?